Olá, o Trabalho Legal começa agora e você vai ver. Construtoras responsáveis pela obra do estádio Mané Garrincha, em Brasília, são multadas em 5 milhões de reais. O MPT propôs a assinatura de um termo de ajuste de conduta para que o Consórcio Brasília 2014 resolvesse os problemas de segurança na obra, o que não aconteceu. E o grupo foi acionado na Justiça. Fórmula 8595 para a concessão de aposentadoria ainda não foi analisada pelo Congresso. Houve uma manifestação de várias entidades, inclusive existem várias ações no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade. E mais, a rotina de um bombeiro militar. Nossa equipe acompanhou um simulado em Brasília. Nós somos um corpo, não sou eu que faço o salvamento, não é o bombeiro que está na ponta que está fazendo o salvamento, então é um conjunto aqui. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O consórcio que construiu o estádio Mané Garrincha, em Brasília, terá que pagar 5 milhões de reais por dano moral coletivo após denúncia do MPT. As construtoras responsáveis pela obra receberam 67 notificações depois de cometerem irregularidades trabalhistas que inclusive levaram à morte de um operário. A condenação do consórcio que construiu o estádio Mané Garrincha ocorreu 3 anos depois da morte de um operário na obra. O Ministério Público do Trabalho acompanhou de perto todo o processo desde o começo. Este procurador do trabalho explica que o MPT cobrou na Justiça e junto às empresas melhores condições para o desempenho das atividades dos trabalhadores. Então, imediatamente me desloquei lá ao Estádio Nacional, levamos nossa engenheira, fez um trabalho muito bem feito e constatamos realmente uma situação, tecnicamente falando, de desrespeito à legislação trabalhista, às normas regulamentadoras no que se refere à construção civil e outras mais, E a partir daí começou um trabalho de interlocução com o consórcio construtor lá do Estádio Nacional. Aproximadamente 3.600 empregados trabalharam na construção do novo estádio. Durante a execução dos serviços, o Ministério do Trabalho e Emprego lavrou 69 autos de infração contra as empresas. Após o acidente, o MPT propôs a assinatura de um termo de ajuste de conduta para que o Consórcio Brasília 2014 resolvesse os problemas de segurança na obra, o que não aconteceu. E o grupo foi acionado na Justiça. Fizemos várias audiências aqui na Procuradoria, apresentamos realmente as provas técnicas, e íamos evoluindo, só que não foi evoluindo em questões essenciais, que no nosso entendimento ia contribuir para manter a situação de insegurança na obra. Então, depois de 3 audiências na Procuradoria, audiências muito pesadas, muito longas, então o Ministério Público do Trabalho não teve opção senão ajuizar a ação civil pública. As empresas foram condenadas a pagar 5 milhões de reais por dano moral coletivo. Ele não é um valor aleatório, não. Ele é condizente com a gravidade da situação. O que isso significa para a sociedade como um todo? Claro que tem uma repercussão grande, obviamente, em relação à família das vítimas. Existe uma coisa, uma das situações mais dramáticas que você pode vivenciar no mundo do trabalho, é você estar numa audiência judicial e ver crianças correndo para lá e para cá e sabendo que vai ter uma audiência daqui a pouco, que vai discutir indenização por acidente de trabalho com vítima fatal e saber que aquelas crianças vão crescer sem um pai ou a mãe. Valdir Pereira ainda destacou que o Ministério Público do Trabalho desempenha um papel importante no cumprimento da legislação trabalhista, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho. Vamos fazer seminários sim, vamos fazer visitas sim, vamos fazer corridas de rua sim, prevenção a acidente, cartilhas e tudo mais. Agora é preciso que haja uma conscientização e que não haja realmente uma vocação, ou uma intenção de não se cumprir norma de segurança e saúde do trabalho, às vezes até de forma intencional. Por meio de nota, o Consórcio Brasília 2014 afirma que todas as normas de segurança foram cumpridas durante a construção do estádio e que isso foi comprovado no processo judicial, que teve pedido de extinção feito pelo grupo, já que a obra foi concluída enquanto o processo corria na Justiça. O consórcio disse que a punição não possui respaldo e que irá recorrer.
Quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2014 recebeu até 2 salários mínimos e está inscrito há pelo menos 5 anos no PIS ou PASEP tem direito ao abono salarial. O pagamento no valor de um salário mínimo já começou e você vai ver agora o calendário de saques, começando pelo PIS. Os nascidos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro recebem o benefício no mês de aniversário a partir do dia 15. Quem nasceu em janeiro e fevereiro pode retirar o dinheiro a partir de 14 de janeiro de 2016. Mais de um mês depois, a partir de 16 de fevereiro, receberão o PIS quem nasceu em março e abril. Por último, no dia 17 de março, os aniversariantes de maio e junho. Agora, sobre o PASEP, os beneficiários têm que ficar atentos ao número do benefício. Quem tem o final 0 corresponde ao mês de julho, 1 agosto, 2 setembro, 3 outubro, 4 novembro, 5 janeiro, 6 e 7 correspondem ao mês de fevereiro. E, por último, quem tem final 8 e 9 poderá sacar o PASEP em março de 2016. A data limite para sacar o abono é 30 de junho do ano que vem. Mais informações estão disponíveis nos sites do Banco do Brasil, responsável pelo PASEP, e da Caixa, que administra o PIS. A seguir, entenda a fórmula 8595 em 1 minuto. O prazo para o Congresso Nacional analisar a MP 676, que altera as regras para a concessão de aposentadoria, termina no dia 17 de agosto. Mas pode ser prorrogado por mais 60 dias. Depois disso, se não for votada, a medida provisória perderá a validade. Entenda agora, na reportagem de Rodrigo Nunes, como funciona o cálculo. Desde o dia 17 de junho de 2015, a Fórmula 8595, uma nova regra para a concessão de aposentadorias, está valendo. Mas você sabe como funciona? Eu não sei nem explicar, sabe? Porque agora nós temos que ter a somatória 95, que seria 60 anos de idade mais 35 de contribuição. E eu já passei os 35 anos de contribuição, estou aguardando. Para a mudança de demorar o tempo, não sei exatamente como ficou. Funciona assim. Agora, quem se aposentar até dezembro de 2016 recebe o benefício integral se a soma da idade mais o tempo de contribuição chegar a 85 para mulheres e 95 para os homens. Veja este exemplo. Se um homem contribuir com a Previdência Social por 35 anos e tiver 60 anos de idade, ou seja, 95 pontos, ele pode se aposentar. Já a mulher que trabalhar com carteira assinada durante 30 anos e tiver 55 anos de idade e somar 85 pontos, também pode entrar com o pedido de aposentadoria. A nova fórmula é uma alternativa ao fator previdenciário, que continua valendo. Esse cálculo leva em consideração o tempo de contribuição à Previdência Social, a expectativa de vida e a idade do trabalhador. O problema do fator previdenciário é que ele dificulta um planejamento do trabalhador, porque como ele leva em consideração a expectativa de sobrevida, isso tem sofrido alterações ao longo dos anos. Então, às vezes você se programa, vou trabalhar mais 4 anos para ter um fator previdenciário bom, e aí daqui a 4 anos altera-se novamente o cálculo do fator previdenciário e isso gera uma insegurança jurídica. Então, traz uma vantagem aí para o trabalhador e aí sim ele vai poder se programar, porque é uma aposentadoria voluntária. A Fórmula 8595 é progressiva, ou seja, terá um ponto acrescentado ao resultado a partir de 2017. Esse acréscimo será feito até 2022, quando a soma precisa dar 90 para as mulheres e 100 para os homens. O governo tinha que trazer dados atuariais, porque essa fórmula que foi apresentada, com essa progressividade, não mostrou nenhum cálculo atuarial embasando, né? Então, não fica aquela situação garantida em termos de um sistema
gerida em equilíbrio atuarial. Eu acho que a curto prazo existe um benefício importante, que é a possibilidade de que as aposentadorias não sejam tão precoces, possam ser retardadas e que, portanto, o efeito dessas mudanças pressione menos as contas da Previdência. Segundo o IBGE, nós brasileiros estamos vivendo mais. Entre 1980 e 2013, por exemplo, a expectativa de vida aumentou 12 anos. Levando em consideração que esses números vão continuar subindo, os gastos da Previdência Social também vão crescer e a arrecadação diminuir. Isso, segundo o governo, poderia causar problemas financeiros ao sistema, caso as regras de concessão de benefícios não fossem alteradas. Roberto Piscitelli avalia que a Previdência Social precisa de mudanças, principalmente no fator previdenciário. Ele tinha, claro, algumas distorções, continha em si mesmo algumas injustiças. Acho que a crítica principal que se fazia ao fator previdenciário decorria do fato de as pessoas terem que trabalhar mais tempo ou, para se aposentarem, utilizando-se da faculdade legal para tanto, perderem uma parcela substancial da sua remuneração, dos seus proventos. Então era preciso, de alguma forma, rever, aperfeiçoar o mecanismo, mas, sobretudo, se adequar às condições atuais de vida, à expectativa de vida dos brasileiros. A presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-DF explica que algumas entidades consideram que a medida provisória fere a Constituição Federal. Houve uma manifestação de várias entidades, inclusive existem várias ações no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade dessas medidas provisórias. Sobre dois aspectos. Sobre o aspecto formal, porque não se poderia alterar esses direitos, ou vários desses direitos, por medida provisória. Não há a característica de urgência que ela exige, porque são leis que já existem há muitos anos e deveria haver um debate no Congresso e vir através de lei, e não por medida provisória. Agora, a MP precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 17 de agosto. O prazo pode ser prorrogado por mais 2 meses. As dúvidas sobre legislação trabalhista são tiradas no quadro MPT Responde. O procurador do Trabalho, Valdir Pereira, é o convidado desta edição. Confira. Em quais casos eu posso procurar o MPT? O trabalhador pode procurar o Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil, tanto nas capitais quanto nos municípios, e sempre que ocorrer uma situação em que direitos coletivos dele e seus colegas, direitos trabalhistas, estejam sendo desrespeitados, seja em relação à jornada de trabalho, seja em relação a direitos que tenha decorrente desse contrato, seja em relação a assédio moral, enfim, sempre que a situação for coletiva e não meramente individual, ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho, que vai ter realmente uma resposta coletiva para essa questão. Se eu denunciar a empresa em que eu trabalho e por esse motivo eu for demitido, o MPT tem como me ajudar? Qualquer pressão enquanto trabalhador que faz uma denúncia no Ministério Público do Trabalho é inadmissível, inclusive é crime. Então, é livre o direito de petição no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, a Constituição da República, né? Então, em havendo pressão, inibição ou ameaça de qualquer tipo, principalmente de dispensa ou demissão, então comunique ao Ministério Público do Trabalho que isso vai ser encaminhado para a área criminal ou para apuração, sem prejuízo de uma ação civil pública para garantir que os empregados tenham um livre exercício de petição. O que é PTM? PTM é a Procuradoria do Trabalho nos municípios, né? Então são unidades do Ministério Público do Trabalho nos municípios brasileiros. Então a Procuradoria do Trabalho, Ministério Público, existe em todas as capitais e em dezenas de municípios. Então essa sigla, ela representa aquela unidade física que fica nos municípios.
que é onde o trabalhador pode se dirigir para fazer suas denúncias e realmente buscar qualquer apoio quando questões coletivas, ou seja, dele e de seus companheiros estiverem sendo direitos desrespeitados de natureza trabalhista. E você vai ver depois do intervalo o emocionante trabalho de um bombeiro militar. Vidas alheias e riquezas a salvar. Esse é o lema do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nossa equipe acompanhou um simulado da corporação para mostrar de perto o emocionante trabalho de um bombeiro militar. Vale a pena conferir. Rodoviária do Plano Piloto, centro de Brasília. Aqui vai acontecer um acidente. Mas calma, calma que é tudo mentirinha. Isso aqui não passa de um treinamento do Corpo de Bombeiros. E hoje no quadro Meu Trabalho, a gente vai mostrar um pouco mais sobre a profissão de um bombeiro militar. E para explicar tudo sobre isso, quem vai falar com a gente hoje é o Tenente Salomão. Tenente, o que vai ser feito aqui? Ok, primeiramente a gente vai fazer um teste, né, de prontidão com os nossos militares, né, trazendo uma situação mais próxima possível do real. Um resgate veicular na plataforma superior da rodoviária, né? Essa é a ideia do treinamento de hoje. Esse treinamento, ele na verdade simula muitos casos que a gente pega no dia a dia, né? São acidentes automobilísticos. Aqui nós já pegamos alguns casos aqui na rodoviária, no buraco do Tatu, né, em que o carro ele cai realmente de uma altura considerável, causando lesão para quem está no habitáculo do veículo, né? Mas isso não é uma situação tão corriqueira quanto os acidentes de estrada, né, que se assemelham bastante a esse simulado que a gente vai fazer. Então faz toda a diferença um treinamento como esse hoje para o dia a dia do profissional? Sem dúvida. O treinamento, na verdade, é a base do Corpo de Bombeiros, né? A gente treina para chegar e atingir a perfeição, a excelência do serviço para a comunidade. Então vamos acompanhar na prática como é a profissão do bombeiro militar lá embaixo. Tenente, agora que o acidente aconteceu, as vítimas estão dentro do carro, qual é o procedimento? Pois é, agora nosso socorro foi acionado, tá? Está chegando nesse exato momento, eles vão começar a atuação agora. Tá? A gente vai avaliar aqui em alguns quesitos que são essenciais, que é o gerenciamento do risco, né, da cena, de modo geral. Depois a gente vai retirar as vítimas do veículo, né, do habitáculo ali do veículo, e posteriormente fazer a sinalização do trânsito, isolamento, certo? Isso não forma cadenciada, mas com uma forma geral, sendo esses 3 parâmetros pelo menos avaliados, ok? Mesmo sendo uma simulação, tem que esperar o bombeiro chegar, que houve a ligação? Exatamente, a gente tem que aguardar o acionamento, certo? Assim que ocorreu a ocorrência, a gente tem um lapso aí até a chegada do nosso socorro, é natural, né, do acionamento até a chegada do socorro, mas assim que o socorro chega, de imediato as ações já são tomadas, né? Então vamos esperar o bombeiro chegar para a gente acompanhar aí o procedimento. Cinco minutos de espera, agora que eles chegaram, alguns procedimentos têm que ser tomados. Exatamente. Agora a gente começa a avaliar todos os procedimentos técnicos, né, para o resgate veicular. Então, o primeiro posicionamento aí foi o isolamento da cena, né, essa segurança da cena. Foi bem feito pela guarnição até então. Eles começaram agora a parte de estabilização veicular para retirar as 2 vítimas que estão dentro do veículo. Até então a gente não sabe o estado das vítimas e se vai evoluir ou não o quadro das vítimas, né? Tenente, o que eles estão fazendo aqui neste momento aqui? Nesse exato momento eles estão estabilizando o veículo, né? O veículo ele não pode ser mexido até que essas estabilizações sejam feitas. Por quê? Pode agravar a vítima que está lá dentro ou pode até agravar um bombeiro, no caso se entrar, o carro mexer de alguma forma, o bombeiro via se machucar ou a vítima agravar o seu estado, né? Então nesse momento eles estão estabilizando o veículo para que comece os procedimentos de corte e retirada das vítimas do local. A
gente consegue ver que todos eles usam equipamentos de segurança. São essenciais no dia a dia? Essenciais. O risco aqui é muito grande. A gente trabalha sempre com uma cena instável. Não sabe muitas vezes o que pode acontecer. Da mesma forma que esse carro caiu, pode vir outro carro e cair também. Por isso essa parte inicial de gestão, de segurança da cena é importante. E o equipamento de proteção individual é para resguardar o bombeiro para terem lesões mínimas, né? Ter um risco aceitável. A profissão de bombeiro militar é sempre assim ou tem alguns momentos mais tranquilos? A rotina é essa, né? Um pouco estressante, até para o militar, mas é extremamente prazerosa. A partir do momento que a gente salva uma vida, basta só um salvamento para entrar na veia, como a gente diz, né? Entrar no sangue e se apaixonar pela profissão. Não tem jeito. Fazer o bem é uma coisa que todo mundo quer, procura fazer nessas profissões, e a gente tem no nosso ofício isso e tem os meios para fazer, né? Então isso é o que tem de melhor, vamos dizer assim, na nossa profissão. Falando da questão trabalhista, como é que é a rotina de um bombeiro militar? Ok, nós somos militares, né, propriamente dito. Então, a nossa rotina é de quartel. Então, nós temos uma rotina que segue também o RISG, né, que é o Regimento Interno do Exército. As disciplinas militares do Exército nós adaptamos para o Corpo de Bombeiros também, certo? Nós obedecemos às legislações militares. Então, nossa rotina toda é militar. Agora eles quebraram o vidro, arrancaram a porta, como é que segue daqui? Exatamente. Do jeito que está posicionado o carro, né, o carro ele poderia ter caído de várias formas, né? Ele caiu com as rodas voltadas para cima. Então, dessa forma, a gente vai fazer a retirada das vítimas pela traseira. Os bombeiros acabam utilizando vários equipamentos ali. Tem alguma preparação também para utilizar tudo isso? Sim, é feito um curso, existem cursos na corporação, e não só na corporação, o treinamento diário, né, de capacitação e aperfeiçoamento do bombeiro, ele é feito dentro dessa nossa rotina de quartel, né? Uma pessoa que entra na corporação, passa a ser um bombeiro militar, ele pode se especializar em várias áreas lá dentro. Perfeito, pode sim. O espectro de atuação do bombeiro é muito grande, né? Então a gente trabalha desde da parte aquática, o salvamento aquático, o mergulho de resgate, né, quanto à parte terrestre, que é a parte de salvamento terrestre com extricação veicular, né, seria a extração com desencarceramento. Uma palavra, é um neologismo, né? Extricação não existe essa palavra, mas a gente utiliza para realmente utilizar para adaptar a retirada e extração com desencarceramento, né? Além disso, a gente pode atuar na parte de salvamento em altura, tanto vertical quanto inclinado, na parte de aerorresgate com o helicóptero, né? Entre outros produtos perigosos e outras muito mais específicas, né? Combate a incêndio, provavelmente dito. Agora eles estão próximos ali de tirar a primeira vítima do carro. Na profissão de vocês, é difícil lidar com essa questão da morte? Tem uma preparação para isso? Preparação nós temos, né? Mas realmente cada ocorrência é uma ocorrência. E infelizmente nós temos que, muitas vezes não conseguimos o sucesso do salvamento e vem o óbito aí ao local. O que mexe mais com a gente é realmente quando envolve uma situação com crianças, né? E realmente é uma situação muito mais delicada, todo mundo se envolve com a ocorrência, mas a gente tem que fazer o nosso serviço, né? Tem que deixar a parte emocional e tem que pensar ali na técnica para realmente resguardar a vítima. Agora a gente pode ver ali no carro que eles estão abrindo o veículo. Qual é o procedimento? Exatamente, eles já sacaram a porta ali, né, já quebraram os vidros, já fizeram a estabilização. Agora estão fazendo alguns cortes de alívio, certo? Para a retirada da última vítima aí, estado mais grave, certo? Tem um militar lá dentro, que é um socorrista que já está fazendo esse tipo de atuação, e os outros militares utilizando as ferramentas de corte aí, né? Hidráulica, certo? Então eles estão criando um espaço ali para realmente proporcionar a saída da vítima de maneira mais segura. Tenente, o helicóptero foi acionado, como é que é o procedimento completo para ele aterrissar, fazer o resgate aí também? Exatamente, o helicóptero agora está fazendo o reconhecimento da área, né? Ele vai necessitar pousar de maneira segura também, então precisa de algum militar balizando ou pelo menos criando esse espaço para o pouso da aeronave, né? A aeronave ela tem excelentes vantagens nessa parte de emergência médica, como já foi dito, né? Ela traz o médico junto, mas ela precisa de uma logística para pouso, que já foi feita e providenciada aqui no nosso caso do simulado pelo militar que está atuando aqui. E aí, com a vítima já tirada do veículo, né, eles só vão pegar, estabilizar a vítima e transportar já com um atendimento avançado. A vítima foi retirada do carro e
será encaminhada para o helicóptero, é isso? Exatamente. Agora já foi botada na prancha, né? Foi retirada pela prancha. Foi colocado o colar cervical como forma de protocolo inicial básico de pré-atendimento pré-hospitalar, nesse caso de trauma. Então a vítima só vai estar sendo fixa à prancha e vai ser transportada aí pela nossa equipe aérea. E aí, tenente, quem gostou e quer ser um bombeiro, o que é preciso? Bom, primeiramente estudar bastante, né? É um concurso público, a admissão é só feita por concurso público e ter um preparo físico e psicológico, como vocês puderam perceber aí na ocorrência, para esse tipo de situação, né? Mas todos estão convidados, né? É sempre bom ter mais gente aqui realizando esse tipo de serviço. É isso, acompanhamos na prática a atividade dos bombeiros militares. E aí, você de casa, gostou? O quadro Meu Trabalho fica por aqui e voltamos ao estúdio. É muita adrenalina, hein? Parabéns aí aos bombeiros. E aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então envie para trabalholegal.pautas@gmail.com. Para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, é só acessar www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até!